Então vamos lá, o Ibovespa abriu a semana aí com 120.351,43 pontos e acabou fechando aí com 117.615,80 pontos. Só no acumulado dessa semana a gente teve uma queda de 3,11%, cara. Foi muita loucura, né? E aí o que teve aí no meio disso? Quais são as notícias que realmente interessam pra gente? A primeira notícia aqui é da nossa queridinha B3, a dona da Bolsa de Valores brasileira. Então, a B3 relata um aumento do volume negociado em dezembro de 2020. Então, a B3 divulgou na quinta-feira, dia 21, após o fechamento do resultado operacional de dezembro de 2020, os números operacionais ali, e eles foram muito bons mesmo, né? Com forte crescimento do volume negociado no segmento do estado de ações, que atingiu 35,4 milhões de reais, um aumento de 54,5% em relação ao mesmo período de 2019. Cara, teve um crescimento bem relevante, 54% de crescimento no volume negociado, né? Porém, uma desaceleração ali em relação aos 2 meses anteriores que apresentaram crescimentos acima de 70%. A bolsa está crescendo bastante aí, em partes aí graças ao trabalho de vocês de boca a boca, em partes aqui graças ao nosso trabalho, a gente está conseguindo trazer cada vez mais brasileiros para o mercado financeiro. O volume médio negociado em 2020 foi de 30 bilhões mensais, 74% superior ao volume de 2019, né? Um fato que nos deixa otimistas é a quantidade de investidores ativos na bolsa, que aumentou para 3,26 milhões de CPFs, comparado aos 1,6 milhão de investidores em dezembro de 2019. Resumindo, temos 3 milhões de investidores, um expressivo crescimento de 93%, né? Esperamos um impacto positivo no preço das ações da B3SA no curto prazo, pois o volume listado de ações apresentou um forte crescimento ao longo de todos os meses do trimestre, o que deve dar um impulso para um sólido resultado financeiro no quarto trimestre de 2020. E claro, né? Logo nesse começo de ano também, a gente já tá vendo que a B3 vai apresentar um grande crescimento, ainda bem que eu sou sócio. Então agora a gente vai falar uma notícia aqui de Banco do Brasil, né? Teve um vazamento na semana passada que dizia que o Bolsonaro ia demitir o CEO do Banco do Brasil. E aparentemente ele vai permanecer no cargo, né? Então, depois de ter sua demissão dada ali como quase certa na semana passada, o CEO do Banco do Brasil, André Brandão, deve continuar no cargo de presidente do Banco do Brasil, BBAS3, né? O nome atual do comandante do banco parecia estar com os dias contados ali na forca, né? Após ter anunciado uma série de medidas para cortar custos. O cara estava certo, querendo ali cortar custos e o fechamento de algumas agências e um programa de demissão voluntária. Apesar de algo previsto pelo mercado, o presidente Jair Bolsonaro teria ficado incomodado com a falta de tato político em fazer essas medidas enquanto o governo negocia apoio nas eleições para o líder da Câmara e do Senado. Agora, que diabos que o cara tem a ver com isso é que ninguém sabe, né? O cara tem que ter tato ali para lidar com eleições agora, sendo que o cara é presidente de uma instituição financeira. Segundo fontes, após a notícia especulando a saída do CEO, tanto a equipe econômica quanto a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, fizeram um esforço para segurar Brandão no cargo. Ao que tudo indica, Brandão e suas medidas serão mantidos, tá? Pelo menos por hora. Até mesmo porque, após a repercussão na mídia, qualquer alteração nas iniciativas do executivo poderia mandar uma mensagem ao mercado de interferência do governo na gestão do banco. E aí seria péssimo não só para o banco, como também para o Bolsonaro. Enxergamos a manutenção de André Brandão como CEO do Banco do Brasil, BBAS3, como positiva. E aí, sobre isso ainda, a gente conseguiu aqui um relatório especial, né? Será que ainda existem oportunidades nos grandes bancos? Cara, você pode clicar aqui embaixo e baixar esse relatório gratuitamente para você saber se os bancos ainda podem ser considerados uma boa oportunidade ou não. Para a galera que está aqui no Instagram, vocês não podem clicar ainda, mas vocês vão poder clicar aqui no dia que o vídeo saiu. É que tem gente assistindo ao vivo agora lá no Instagram, @RaulSena. A gente está gravando na sexta-feira, né? E vocês estão aqui no sábado, então por isso vocês não viram aqui. Fusão entre locadoras aí, né? Então a gente já tá falando há um tempo que a Localiza e a Unidas vão se fundir ali, mas aparentemente pode ter restrições, né? A notícia de que o CAD pode intervir aí na proposta de fusão entre as locadoras Localiza, que é a Rent 3, e a Unidas, que é a Lacan 3, agitou as empresas do segmento.
O motivo do órgão seria sua preocupação com a concorrência desleal que a fusão causaria, uma vez que a companhia combinada ali acumularia 60% de participação no mercado, sufocando as demais empresas do setor. Resumindo, ter eficiência no Brasil é proibido. Desse modo, a única forma de as companhias conseguirem o apoio do órgão regulador seria através da adoção de medidas restritivas, como venda de ativos e limite de atuação no mercado. Vale destacar aí que o acordo foi aprovado pelos acionistas em 2020, uma aquisição que geraria uma empresa de cerca de 50 bilhões de valor de mercado, gigante, né? A proposta foi formalmente apresentada aí para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, no início de 2021, tendo o órgão 240 dias para julgar ali o caso. A notícia é negativa aí para Localiza e para Unidas, mas já tiveram um impacto no preço das ações na sexta-feira, no dia 15 de janeiro. Então, apesar de ser negativa, a notícia já impactou os mercados de modo geral. Outra notícia aqui muito interessante, né? A Vale se reuniu aí para concluir as indenizações de Brumadinho. Então, são 3 notícias seguidas aqui que são positivas para a Vale de modo geral. A primeira delas é esse acordo para a saída da Mitsui da sociedade da operação de carvão nos países africanos de Moçambique e Malawi. A intenção da empresa é melhorar a gestão de minas e, em seguida, encontrar um terceiro interessado pelos ativos com melhor preço dentro do plano de desinvestimento da empresa na área de carvão. As outras 2 são notícias nacionais. O Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, vocês estão cansados de ouvir o nome dele aí, se reunirá ali com o governador de Minas Gerais, que é o Romeu Zema, ali do Novo, né, nessa quinta-feira, dia 21, para discutir e definir o acordo sobre os reparos e indenizações em Brumadinho. Eu espero seriamente que consiga resolver essa questão. Em outra questão judicial também da Vale, né, nada novidade na empresa, a Justiça de Minas Gerais determinou a prorrogação do auxílio concedido às famílias atingidas pelo desabamento da barragem da Samarco até o fim de 2021. Nada não merecido, né? O prazo final era até o final de junho desse ano. Esperamos uma reação levemente positiva no preço da Vale, a Vale 3, no curto prazo. Outra notícia do CAD aí, interferindo na vida das pessoas, o CAD aprovou então a compra da Takeda pela Hypera Pharma, né? A Hypera Pharma informou que o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aprovou a compra dos ativos da Takeda pela companhia. A transação envolve a linha de medicamentos OTC, aqueles isentos de prescrição, ou seja, aqueles que você pode se automedicar na drogaria, que não deveria, mas que no Brasil a gente sabe que a automedicação é forte. Não tome remédio sem o médico te mandar. Você pode fazer uma coisa chamada iatrogenia. É quando você quer arrumar alguma coisa e você acaba criando um problema muito maior. Não se medique sem um médico te mandar tomar remédio. Se a gente vai tomar um remédio ali achando que é inocente, destrói o fígado, arrebenta com o corpo, fica todo lascado, porque simplesmente podia ter ido no médico e não foi. E as marcas de medicamentos com prescrição? Prevista para ser concluída em 29 de janeiro, no qual a Hypera irá consolidar a liderança no segmento. O negócio, no entanto, está condicionado à venda da marca Xantinon para evitar a concentração excessiva no mercado. A aprovação do CAD já era esperada pelo mercado, sendo uma questão de quando e não de se. A Hypera Pharma já vinha preparando para se desfazer da marca Xantinon para poder incorporar aí os ativos da Takeda. Com a conclusão da transação, a empresa terá 2 das 3 marcas mais conhecidas do segmento de OTC vendido no balcão sem prescrição médica no mercado. Petrobras avança em venda de refinarias. Então, a Petrobras, em comunicado ao mercado, divulgou as atualizações sobre o processo de vendas de participação de refinarias. As principais novidades do processo de venda são: primeiro, recebimento da proposta vinculante da Ultrapar na refinaria Alberto Pasqualini, Refap-RS, entrando em fase de negociação de contrato de compra e venda. Segundo, a refinaria Presidente Getúlio Vargas, Repar-PR, está em fase de análise das propostas vinculantes. Terceiro, fase de recebimento das propostas finais para a refinaria Landulfo Rodrigues, RLAM-BA, com base nos contratos negociados com o Fundo Soberano Saudita Mubadala, palavra fácil de falar. Além disso, a companhia recebeu propostas vinculantes pela refinaria de Isaac Sabá, Reman AM, Lubnor no Ceará e para a unidade de industrialização de xisto, a SIX, no Paraná. Esperamos um impacto levemente positivo no preço das ações de Petrobras, PLR3, PLR4 no curto prazo. O Jack Ma, que é o CEO do Alibaba ali, voltou a público de repente, sério mesmo, gente. Voltou a público de repente ali o Jack Ma, ele tinha desaparecido misteriosamente. É incrível, bilionários na China desaparecem misteriosamente quando falam mal do governo. Ninguém sabe o que acontece, é porque é um país muito democrático, com legislações maravilhosas, e aí assim, acontece uma ou outra ali.
some, mas logo reaparece, às vezes um pouquinho mais magro, aquela coisa complicada. Então ele reapareceu ali. E meio a verdadeira chuva de resultados corporativos nos Estados Unidos e a posse do presidente Joe Biden, uma notícia chamou a atenção dos investidores, né? A reaparição do Jack Ma, o bilionário chinês aí que fundou o Alibaba Group aí, que tem o ticker aí BABA ou BABA34, para quem é BDRzista aí, e do Ant Group, né? Ele voltou a comparecer em um evento público após 3 meses. Curiosamente ou não, o banco chinês divulgou no mesmo dia um documento com novas regulações do sistema de pagamentos não bancários, no qual o Alipay, o superaplicativo do Ant Group e usado em parceria com o Alibaba, é o maior player no país. No noticiário internacional fala-se que há muita incerteza a respeito dessas regras. Um exemplo é sobre a parte de concentração de mercado. Uma das regras estipula que caso 2 empresas detenham mais do que 66% do mercado, o Banco Central poderá intervir. Não está claro, no entanto, né, quais são as consequências dos remédios que o governo deveria usar ali nesse caso. Então a Tesla vai entregar o novo carro elétrico na China, né? A Tesla TSLA entregou nessa segunda-feira 18 os primeiros carros Model Y na China, o segundo modelo produzido na fábrica de Xangai, aberta há 2 anos. O primeiro modelo foi comercializado ali em solo asiático, o Model 3 foi o carro elétrico mais vendido no país em 2019, cerca de 138 mil veículos. A cifra representa aí mais de 12% do total de carros elétricos vendidos no período. A Tesla irá apresentar ainda os seus resultados completos de 2020 na próxima quarta-feira, 27. Cara, tá todo mundo esperando por isso, né? Muito bom. A expectativa em Wall Street é que a companhia consiga entregar o seu primeiro resultado líquido positivo anual, podendo dar início a uma nova fase para a empresa e seus investidores, né? Agora começar a ter lucro, imagina, a Tesla já é foda, imagina com lucro. Segundo informações do mercado, o governo chinês pretende aí que as vendas de carro elétrico correspondam a 20% de venda do total de veículos até 2025. Como no ano passado a Tesla entregou aí cerca de 500 mil veículos globalmente, espera-se que a China possa representar cerca de 40% das entregas globais da companhia em poucos anos. Então a Netflix supera expectativas em crescimento de assinaturas, né? Então a Netflix NFLX ou NFLX34 para BDRzistas apresentou seus resultados aí do quarto trimestre de 2020. A receita líquida e o resultado operacional medido pelo EBIT acabaram surpreendendo positivamente, enquanto o seu lucro veio abaixo do esperado. O principal destaque positivo veio nesse crescimento de assinantes, né? A Netflix havia projetado ali um aumento de 6 milhões na sua base no trimestre. E o que aconteceu? O resultado veio 2,5 milhões acima das próprias expectativas da empresa. A empresa tem então agora mais de 203 milhões de clientes, 21,9% a mais do que no fim de 2019. O resultado veio acima em praticamente todas as linhas, cada linhazinha ali tá linda, né? A receita foi de 6,64 bilhões de dólares, o resultado operacional foi de 954 milhões, uma margem operacional de 14,4%, quase 1% acima do guidance aí da companhia. O lucro líquido foi a única linha abaixo, né, com 542 milhões de dólares, 12% inferior à projeção da companhia. Aí não entendi, né, Netflix? Veio tudo acima e o lucro veio abaixo. Na nossa avaliação, o resultado da Netflix foi bom e acima do que a companhia e o mercado esperavam. Por isso a gente espera aí um impacto levemente positivo tanto para o BDR quanto para as ações. Então, aqui a última notícia que a gente vai falar aqui é que o cupom manteve a taxa básica de juros em 2% após o fechamento aí nessa quarta-feira. Só que apesar disso ainda, né, de ter mantido em 2% ali, o governo meio que deixou uma janela aberta que pode indicar que num futuro próximo aí a gente veja um aumento nessa taxa Selic. E com isso, obviamente, os mercados não estão reagindo muito bem, porque existe a expectativa de que a taxa de juros possa voltar a subir e aí a bolsa deixaria de ser tão atrativa quanto ela tem sido aí para a maioria dos investidores. Então, basicamente nessa semana foi isso está causando alguns impactos, a gente tem ali um monte de notícias, mas o resumo foi esse. Um beijão para você, um excelentíssimo fim de semana e até o próximo vídeo.